Chega mais, nação! Uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado para todos vocês. Que esse mês de maio seja um mês abençoado, de muita paz, alegria, felicidade, prosperidade para todos vocês, tá bom? Olha, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado o meu Instagram pessoal. Segue a gente lá, tem muita resenha, tem futebol. Eu falo sobre tudo que é relacionado ao futebol. Segue a gente lá, acompanha a gente, tá bom? Você que tá sempre com a gente aqui no nosso trabalho aqui no YouTube, vai lá e segue a gente, tá bom? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O médico do Flamengo falou sobre Arrascaeta, Léo Pereira e os demais jogadores que saíram lesionados. A gente vai analisar aqui também, tem informação sobre o Clássico e também o Vene Casagrande falando uma informação importante do interesse do Flamengo no Danilo do Botafogo. Chega aqui, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, TNT Esporte, Flamengo TV, Vene Casagrande, João Guilherme. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Pereira, né? O Léo, como vocês sabem, teve aquele trauma na perna no jogo anterior da Libertadores. Fez uma ferida profunda ali na perna e uma área que envolvia articulação, risco de exposição óssea. Aí, por uma questão de segurança, a gente acabou não levando ele para o jogo da Argentina. Felizmente, porque a gente viu lá como foi, né? O jogo, não sei nem se pode chamar aquilo de futebol. Então, certamente, ele estaria muito exposto ali naquela situação. Então, ele hoje está em campo. Vai muito da sensibilidade dele local, a ferida está apresentando melhora evolutiva. Então vamos ver como é que ele vai chegar para domingo, para a gente definir se ele vai estar apto ou não. Com relação ao Eric, o Eric também teve uma lesão traumática, né, uma luxação do ombro, completou ontem 4 semanas, ele vem apresentando uma melhora evolutiva, ainda com um pouco de limitação por conta da dor, do contato, mas vem tendo uma resposta positiva. Acredito que na próxima semana ele tenha condições de se reintegrar de maneira integral ao grupo. E o Paquetá fez aquela lesão no tendão, né, do bíceps femoral, uma lesão que felizmente não era nada relacionada ao joelho, né, intraarticular, que era a nossa preocupação, mas é uma lesão de tendão, uma lesão muscular, de fato, tem um período de recuperação maior. Mas ele está evoluindo bem, está cumprindo todas as etapas que a gente estabeleceu para ele aqui no departamento. Então, ele ainda tem pouco tempo, né? Domingo completam 2 semanas. Então, com ele a gente ainda tem algumas coisas a cumprirem. Nação, então provavelmente teremos mudança na escalação do Clássico, hein? Vamos analisar agora informações do Clássico. Créditos canal ESPN Brasil. Conosco, porque tem Clássico das multidões no Rio, em Cícero. E tem homenagens hoje aí no Flamengo? Tem sim, Bruno. Bom dia a você, ao Dom, que é o Breyer e ao fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. O Flamengo está treinando neste momento, se preparando aí para o Clássico de domingo contra o Vasco no Maracanã, 4 horas da tarde. É jogo, como você disse, 14ª rodada. Mais de 46.500 ingressos já estão vendidos antecipadamente. O Maracanã vai estar lotado para este jogo. A imprensa teve acesso ali durante 10, 15 minutos para fazer imagens do aquecimento do Flamengo. E o jogador Léo Pereira estava participando normalmente do treinamento. Ele teve um corte no último jogo do Flamengo, não participou no jogo da Libertadores da América lá na Argentina, né? Mas está treinando normalmente. Você perguntou se vai ter homenagem? Vai ter. E é justamente o Léo Pereira que vai ser homenageado daqui a pouco, quando acabar o treino, na sala de imprensa, pelos 300 jogos com a camisa rubro-negra. Ele vai receber uma homenagem do Flamengo e vai dar uma entrevista coletiva para a imprensa. Vamos atualizar, Bruno, a situação. Começa agora a chover aqui no Ninho do Urubu, do Arrascaeta. Ele foi submetido ontem a uma cirurgia na clavícula direita. Foi uma fixação da fratura com placa e parafusos. Ele teve alta hospitalar esta manhã, foi para casa, ficará em repouso até segunda-feira, quando então ele inicia o seu tratamento aqui mesmo no CT Ninho do Urubu. Previsão inicial: 45 dias fora das atividades, de jogar, de treinar. A dúvida é se ele vai conseguir disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai, faltando cerca de 40
40 dias para o início da competição. O torcedor uruguaio deve estar realmente vivendo uma ansiedade muito grande. Vai perder 9 jogos do Flamengo até a parada para a Copa, principalmente o jogo da 17ª rodada, 23 de maio, no Maracanã, contra o líder Palmeiras. Para o jogo desse domingo, o técnico Leonardo Jardim tem vários desfalques. Além do Arrascaeta, é claro, operado, o substituto deve ser ou o Luiz Araújo ou o De La Cruz. Por quê? O substituto, que seria o Lucas Paquetá, ele está lesionado, lesão muscular na coxa. Eric Pulgar, volante, lesão no ombro direito, também está fora. E o outro que poderia ser substituto do Arrascaeta é o Carrascal, mas esse está suspenso, vai cumprir contra o Vasco o último jogo da suspensão, que era de 4 jogos, passou para 3, e essa vai ser a última suspensão dele. Nós estamos por aqui, vamos voltar e vamos também registrar aqui essa homenagem ao zagueiro Léo Pereira, que briga por uma vaga para a Copa do Mundo, Bruno. E tá chegando, né? Convocação no próximo dia 18. Já estamos no mês da convocação, hein? 17 dias, portanto, para a lista do Ancelotti. Bom, antes de falarmos de resultados, de jogo, atuação, lamentar e dizer que eu estou muito, mas muito triste com o que aconteceu com a Arrascaeta ontem. Olha, é nesses momentos que você percebe quanto um cara é ídolo, né, de uma torcida. E o que aconteceu ontem com o Arrascaeta numa infelicidade, no lance de jogo, ele levou um toque, caiu e bateu com o ombro no gramado e teve uma fratura na clavícula, né? Inclusive a informação é que ele será operado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Ainda não há divulgação do local, nem do horário, isso tudo vai ser reservado, mas a Arrascaeta será operado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A delegação do Flamengo chegou ao Rio por volta de 6 horas da manhã, né, agora há pouco, e durante o dia o Arrascaeta será operado. Muito triste, muito triste. Primeiro, o mais importante, o lado pessoal do Arrascaeta, né? É um jogador que tem seus sonhos, que tem seus objetivos, continua brilhando no Flamengo, vivendo grandes momentos, conquistando títulos, está perto de uma Copa do Mundo, onde ele, com o Marcelo Bielsa, se tornou titular da seleção uruguaia, ia para a sua segunda Copa do Mundo, ainda pode ir, né? Não está descartada a ida dele para a Copa do Mundo, mas é uma situação realmente muito triste, muito chata, né? E, claro, além da seleção do Uruguai, ele vai desfalcar o Flamengo no mês de maio, nesses jogos importantes que teremos pela frente, né? Então, o Arrascaeta no Mengão, ele vai jogar apenas no segundo semestre. Essa é a notícia. E aí eu fico pensando o seguinte, né, cara? Falaram tanto do Arrascaeta aí nos últimos dias. Ele estava tão visado, mas jogaram tanta energia ruim no Arrascaeta, por inveja, aquele apelido lá de Arrasca-pênalti. Quem inventou essas coisas aí deve estar feliz agora, né? Porque não vai ter que enfrentar o Arrascaeta pelo Flamengo. Os antes estão comemorando, né? E quem ficou menosprezando, inventando o apelido, né, só para diminuir a importância do cara diante dos feitos que ele tem, deve estar feliz. No fundo deve estar feliz. Vai ter um monte de gente aí que vai falar um monte de coisa, fazendo média, mas no fundo essa galera aí tá curtindo, tá adorando, porque eles não têm muita noção, não. Eles querem mesmo ver o Flamengo mal, né? Essa é que é a grande realidade. Então é uma tristeza muito grande o que aconteceu com o Arrasca, né? Meter um olho gordo no Arrasca mesmo. É muita inveja, né? Que Deus proteja aí o Arrascaeta, que a operação hoje seja muito bem sucedida, né? E que ele possa voltar ainda melhor. E ele vai voltar, isso no caso do Flamengo, ele vai voltar na hora da verdade, na hora da decisão, na hora do vamos ver. Ele volta ali no segundo semestre, quando teremos os jogos importantíssimos de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Triste, muito triste. Ontem, inclusive, no ar, lá na transmissão da Flamengo TV, quando chegou a notícia, a gente ficou bem abalado, cara. Porque o Arrascaeta, ele é um cara na dele, né, cara? Ele é um cara que não faz mal a ninguém, ele não entra em polêmica, ele só joga muita bola, né? E talvez seja isso que incomode os outros, sabe? Porque o Flamengo tem um ídolo como o Arrascaeta, que na verdade todos os outros têm inveja e gostariam de ter. Quando fica cantando musiquinha, comparando com a Arrascaeta, o fulano é melhor do que o Arrascaeta, ou então agora inventando apelidinho, negócio de
pênalti. Isso é tudo inveja. Tudo inveja. E aí pensam tanto no cara, falam tanto no cara, visam tanto o cara, é tanta energia ruim sendo jogada nele. Infelizmente aconteceu, né? Mas ele vai dar a volta por cima e vai ficar bem. Arrasca, a nação está contigo e te apoia, está orando por você e vai dar tudo certo, sua família está contigo, seus amigos, né? Roberto Carlos disse um dia, eu quero ter 1 milhão de amigos. A Arrascaeta tem mais de 45 milhões de amigos, né? Tem uma nação inteira que o ama, que o idolatra e que quer sempre, né, que o Arrascaeta esteja bem e tem gratidão por tudo que ele fez pelo Flamengo e continuará fazendo. Agora vamos ver o que vai ser dito pelos médicos, né? Nós temos que aguardar o posicionamento médico para saber o tempo de recuperação, né? Se ele vai ter condições de participar da Copa do Mundo, quando ele volta para o time do Flamengo. Só os médicos podem falar isso. Qualquer pessoa que não seja médico e que fale isso está chutando. Não é o caso aqui. Então vamos aguardar para saber, né? Mas na torcida, para que o nosso querido ídolo máximo, Georgian Arrascaeta, o debochado, tire de letra isso aí, né? Pois é. E agora, hein? A gente tem que pensar, porque a vida segue. E agora? O que o Leonardo Jardim vai fazer? Arrascaeta tá fora por algum tempo. O Flamengo tem o melhor elenco da América, disparado. O que fazer? Quais são as opções? Tem algumas para substituir o Arrascaeta. A primeira delas está também no departamento médico e vai voltar em breve. Lucas Paquetá é o cara para assumir esse comando e tocar o time do Flamengo no lugar do Arrascaeta. Esse é o cara. Mas tem Carrascal também, que foi o cara que entrou em campo ontem no lugar do Arrascaeta. É uma ótima opção também, o Carrascal. Tem o Saul. O Saul pode jogar ali. O Saul pode jogar um pouquinho mais adiantado. Inclusive, a posição de origem dele. Com o tempo, ele foi se adaptando e virando mais um volante aqui, mais recuado um pouco. Mas o Saul, ele tem essa característica de jogar também várias funções. E tem Nico de la Cruz, que na seleção uruguaia, muitas vezes, jogou na função do Arrascaeta e revezava com o Arrascaeta. Às vezes jogava de la Cruz, às vezes jogava o Arrascaeta. Então vejam a força do elenco do Flamengo. Por falar nesse clássico, o Vasco venceu bem, 3-0, o Olímpia dentro de São Januário, chega embalado para pegar o Flamengo. A torcida vascaína deve ficar mais animada para ir para o jogo, porque até ontem, antes do jogo do Vasco, a torcida do Vasco comprou apenas 5 mil ingressos para o setor sul, que é o setor destinado apenas para a torcida vascaína, e o setor norte, destinado à torcida rubro-negra, já estava esgotado desde terça-feira. A ver como será essa venda de ingressos a partir dessa sexta-feira. Galera, vamos lá, para esse jogo de domingo, o Leonardo Jardim, como eu disse na minha introdução, não tem Arrascaeta, Paquetá e Carrascal. E aí, o que ele pode fazer para montar o meio de campo dele? Vamos lá, os dois volantes, para mim não tem dúvida, Everton Araújo, Jorginho, beleza. E na meia ali, para fazer a função que o Arrascaeta faz na ausência desse jogador? Beleza, poderia ser o Paquetá, também lesionado. Poderia ser o Carrascal, suspenso. E aí, o Jardim tem 3 opções. De la Cruz, jogar nessa função, inclusive função que ele já fez nos tempos de River Plate e também seleção uruguaia. Saul também já fez essa função nos tempos de Atlético de Madrid. E aí a terceira opção é o Luiz Araújo, que fez já essa função nos tempos de Felipe Luiz. Eu confesso para vocês que a minha primeira opção seria o Luiz Araújo, mas mudei de ideia. Após conversar, resenhar, pensar, acho que de fato o De la Cruz mostrou que, embora não esteja e nem vá viver o seu auge fisicamente novamente, mas é um jogador que pode iniciar a partida nessa função e de repente performar ali por pelo menos 60 minutos. Bota aí o primeiro tempo mais 15 minutos do segundo tempo. Depois você pode botar o Saul, até mesmo o Luiz Araújo. Então, eu começaria com De la Cruz. E aí, o meu time para domingo seria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Jorginho, De la Cruz. Na ponta direita, Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino e Pedro centralizado. Esse seria o meu time para domingo. Vocês concordam, discordam, prefere o Saul, prefere o Luiz Araújo ou tem uma outra opção? Pode comentar aí
faço questão de ler o máximo de comentários possíveis em relação a isso, porque eu confesso que eu estou curioso para ver o que o Jardim vai fazer. Tem treino nessa sexta, tem treino no sábado e ele vai definir o que vai fazer. Só para vocês terem noção, olha a quantidade de desfalques que o Flamengo tem para essa posição e mesmo assim o Jardim ele tem mais 3 opções. Gente, de verdade, o elenco do Flamengo é muito bom. É muito bom. Porque mesmo com 3 desfalques, nós estamos falando de 3 opções, e 3 opções boas. De La Cruz joga muita bola, embora não aguente ali 90 minutos. Saúl joga muita bola, embora eu acho que não vai aguentar 90 minutos. E ainda tem o Luiz Araújo, que não caiu nas graças de muita gente, mas joga muita bola. Seria titular em 90% dos clubes da Série A do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E por falar em seria titular em 90%, eu vou falar um jogador que seria titular para mim em todos os clubes da Série A nesse momento. Se chama Danilo, do Botafogo, jogador que hoje, no dia 1º de maio, eu considero o melhor jogador do futebol brasileiro nessa temporada. Tá comendo a bola, jogador que, se não tiver na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, vai ser um erro do Carlo Ancelotti, jogador que está na mira do Flamengo e jogador que o Botafogo já estipulou valor para vender. Senta aí, amigo, para você não cair para trás. O Botafogo quer pelo menos 35 milhões de euros para vender esse jogador. Não acho errado, tá? Eles pagaram em torno de 25, o jogador se valorizou, vai disputar uma Copa do Mundo, acho que o Botafogo tá certo, de verdade. Ah, mas está numa crise financeira. Beleza, está numa crise, o que facilita a vida de clubes interessados. Agora, não quer dizer que o Botafogo tem que chegar e vender por, enfim, um valor igual ou menor que pagou para poder contratar o Danilo, que estava embaixo na Premier League. Então o Botafogo já estipulou esse valor. Eu, particularmente, acho que vale, tá? Não estou brincando. O mercado está inflacionado. Um jogador que faz várias funções no meio de campo. Um jogador que faz gol. Isso é importante. Ele é o artilheiro, o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Botafogo na temporada. Ele faz gol. E a gente sabe quão caro é jogador que faz gol. Então, para mim, vale a pena. Se o Flamengo vai conseguir ou não a contratação, é uma outra história, mas para mim vale a pena, tá? Para finalizar nosso vídeo, galera, uma atualização médica aí do Arrascaeta, tá? O Flamengo emitiu um comunicado oficial após procedimento cirúrgico bem sucedido para a correção de fratura na clavícula direita. O meia recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira. Os primeiros dias de recuperação serão de repouso em casa. A partir de segunda-feira, dia 4, o jogador dará sequência ao cronograma de tratamento no CT George Elal. Lembrando que, como o problema foi na clavícula aqui, ó, para quem não sabe, esse ossinho aqui, ó, ele pode fazer bicicleta, tá? Ele pode fazer alguns exercícios, ele não vai ficar 100% paradão. Não, ele vai fazendo algumas coisas para, entre aspas, minimizar o prejuízo físico, mas é um jogador que dificilmente vai disputar a Copa do Mundo. A ver, pelo que me relataram, vai demorar aí umas 10 semanas para o jogador ficar à disposição e voltar a jogar uma partida. A gente vai acompanhando e torcendo para ele voltar o mais rápido possível, pelo menos para o Flamengo, para o segundo semestre, ele performar bem com a camisa do Flamengo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Flamengo tem interesse no jogador Danilo, do Botafogo. A gente viu aí. E também a atualização do Arrascaeta. Vamos ficar de olho para ver a provável escalação para a partida de domingo contra o Vasco. Você já tem seu palpite para essa partida? Eu vou deixar meu palpite aqui, tá bom? Para mim vai dar Flamengo 2, Vasco 0. É o meu palpite para a partida já de domingo, já decretando mais uma vitória do Flamengo. E aí, qual é o seu palpite? Eu sei que é clássico, tudo pode acontecer, mas pelo que vem jogando o Flamengo e também o Vasco, eu acho que o Flamengo consegue uma vitória nessa partida, tá bom? Escreve aí nos comentários e ó, vou deixar o link no primeiro comentário fixado lá do nosso Instagram. Segue a gente lá, tem muita resenha, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre Flamengo, tem muita coisa legal lá, a gente tá ali também, aí você vai sempre interagir com a gente, você manda uma mensagem pra gente, a gente vai acabar se interagindo ali, tá bom? Nação, olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, e se você não é inscrito no canal, peço a você, olha só, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos, ó, chegamos a 385 mil, faltam 15 mil inscritos para chegarmos aos 400 mil, então dá aquela moral pra gente, você que tá sempre junto com a gente, talvez você tá comigo aqui desde o começo, quando a gente começou o canalzinho, dá aquela moral pra gente,
compartilha o vídeo e pede pro seu amigo flamenguista se inscrever. Fala pra gente que a gente tá na meta de chegar aos 400 mil inscritos. Nós somos uma família e se você dá aquela moral, eu sempre vou dar aquela moral também pra você, trazendo conteúdo do Mengão pra você, tá bom? Grande abraço, nação, e a gente se vê no próximo vídeo.